Eu confesso, eu tenho 51 anos de televisão. Eu nunca vi no Brasil, já vi na Europa, técnico falar e falar mesmo, falar com todos os detalhes. Eu nunca vi aqui um técnico falar dessa forma sobre a ausência de um jogador por não ter sido chamado para ficar nem no banco. Vamos ver. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos. Olha, vejam só. Se pode ter usado uma ou duas expressões mais fortes do que nós estamos acostumados no Brasil. Mas, na Europa, já vi muito técnico fazer isso. O Luiz Henrique, técnico do PSG, que depois nós vamos falar dele, teve um jogo no intervalo que ele quebrou o vestiário inteiro. O cara quebrou copo, jogou garrafa na parede e xingava os caras. É diferente. E já vi técnico falar, não joga porque não está se aplicando no treinamento, então não vai jogar enquanto não estiver se aplicando no treinamento. E é bom lembrar que o Felipe ele tem uma formação como jogador, e agora ele é técnico recente, inteiramente europeia. Ele saiu do Figueirense, foi o B do Real Madrid, um ano ele jogou no Chelsea, foi campeão lá, mas praticamente passou a vida jogando no Atlético de Madrid, com o Simeone como técnico, viu? O caso, inclusive, fazia uma brincadeira assim. E a gente não vê as coletivas do Simeone e não vê ele conversar com o jogador. Mas se ele for brabo para conversar metade do que ele era para dar porrada nos adversários em campo, não é fácil, porque ele batia forte. Ele machucava. O Ricardo Rocha disse que nunca viu um cara que machucasse tanto. Sopa de tamanco, ele tem uma formação europeia. Sopa de tamanco. Então eu quero saber de vocês o que vocês acham. Porque o Dorival já tinha dado uma entrevista quando o técnico campeão. Não, ele não está jogando porque quando ele se aplicar no treinamento, quando ele tiver a forma física, eu não vou lutar, eu não vou fazer por ele tem que fazer e me convencer para voltar a jogar. O Davi Luiz, numa entrevista, disse naquela época também, ele fala assim, vou te dizer uma coisa, eu amo você, adoro você, vamos falar de coração. Do jeito que você está, eu também não te botaria para jogar. Então, não é uma coisa nova. Rogério Ceni falou também. Hã? Rogério Ceni falou também a mesma coisa. Rogério Ceni também falou. Exatamente. Quando foi técnico. Então, mas, Luxemburgo, isso não é tão normal, uma crítica nesse sentido. Como é que você vê essa questão? Tem solução? Eu vejo totalmente equivocada. Tudo está equivocado. Primeira coisa é o seguinte, o jogador do nível do Pedro, você está numa Copa do Mundo, do nível do Pedro, você vai jogar um jogo decisivo contra um time forte, tá certo? Por que eu vou entrar com um menino que você não sabe, ele não tem ainda essa cancha todinha, deixa o Bruno Henrique e o Pedro no banco e entra com o menino que não tem ainda, tem um cara lá que não tem. Cara, jogador de futebol com problema, bota no campo, que lá ele vai ter que resolver, porque o que acontece pro técnico? Você tira o cara fora, agora o Felipe Luiz tirou ele fora, tá certo? Quem vai ter a discussão? Ah, o Felipe Luiz tá certo, tá errado. Não, bota pra dentro do jogo, Casal. Bota lá o cara dentro do jogo. Ah, não tá bem. Bota o cara e repete. Mas ele voltou. Ele teve jogo, fez 2 gols. Bota o cara e repete. Agora, ele foi colocando, depois tirou. Mas tirou, mas você bota de novo. Bota de novo. Você falar o seguinte assim, cadê o Boto? Esse é o primeiro ponto. Quem é o diretor executivo do Flamengo? É o Boto. Ele que tem que chegar para a imprensa e discutir esse problema. É uma escolha do BAP, do presidente do Flamengo. O Boto é um cidadão português. E ele, inclusive, além de assumir essa direção geral, ele demitiu o Carlos Noval, que já tinha uma história, o pai já tinha uma história, o Renato Noval, que é o pai. Ele demitiu o Carlos Noval, que cuidava da base do Flamengo e botou mais um português para cuidar da base do Flamengo. Eu fico pensando assim,
em certo momento, acho que vão ter que chamar Dom Pedro de volta para proclamar a independência de novo. Né? Ô, Galvão, para ser mais prático, é o seguinte: futebol é um grande negócio. Essa é a grande realidade. Como é que eu vou tirar o Noval do Flamengo se a história do Noval é de revelar todos os grandes jogadores do Flamengo, foi revelado pelo Flamengo, onde o Noval está trabalhando há tantos e tantos anos. Ele chega no Flamengo Boto, aí dá uma declaração dizendo que agora eu vou trabalhar com a base, vou me envolver com a base, vou fazer não sei o quê. Aí pega o treinador que foi campeão no Flamengo, na base, sub-20, tirou fora e botou um português. Tá certo? Então, o que eu penso? Nada contra os portugueses, não. Só que o que eu penso? Futebol é um grande negócio. Eu tenho mercado internacional. O Boto tem um mercado internacional. Aí tentou contratar ele, Galvão, você acha que o Felipe Luiz, essa explicação, que era necessária uma explicação para a torcida? Por isso que eu digo que ele pode ter passado duas expressões aí também, porque ele diz que eu não vou achar um jogador igual ele que faça 30 gols, ele é jogador, eu quero ele vai ser titular, se ele se aplicar de novo, vai jogar na seleção brasileira, mas seria, diga. Quando eu falei fica, sabe por quê? Porque vai ficar. Esses assuntos, por isso que eu estou falando do Boto, esses assuntos são resolvidos internamente numa discussão com o grupo, com todo mundo lá. A porrada comendo. Mas deve ter chegado um momento, Luxemburgo, mas não tem que achou necessário falar a nação rubro-negra, cara, o que está acontecendo. Cara, o futebol não é um grande negócio? É um grande negócio? É um entretenimento que é um grande negócio. Todo mundo fala isso hoje em dia. Como é que eu posso ser dirigente de um clube, ser o gestor de um clube, o diretor executivo, o presidente do clube, seja lá o que for, ou o treinador? Isso eu estou falando que eu já fiz a mesma coisa que o Felipe já fez. Eu já fui falar para jogador alguma coisa externamente que eu achei que hoje eu não faria. Sabe por quê? Mas você já fez. Já fiz, eu estou falando, já fiz. A juventude te faz você fazer muitas coisas. Você aprende todos os dias. E a gente aprende. Você pode pegar a minha história aí e vai ver que de vez em quando eu saía da imprensa acabando, dando porrada em todo mundo, brigando e fazia parte do jogo. Tá certo? Só que tem o seguinte: quanto é que vale o Pedro hoje, se for mercado, não vai vender. E quanto é que vale o Pedro jogando? Isso é mercado. Se você falar 50 milhões, 40 milhões de dólares, ele hoje não vale 10, 15, porque o que acontece? O Pedro não se dedica. Mas ele tem que estar bem para jogar, senão você prejudica o time, né? Então, mas o que eu estou falando, cara, é um ativo do clube, um ativo forte que está sendo jogado fora. Então, é o seguinte, por exemplo, Edmundo e Antônio Carlos saíram na porrada no vestiário. Saíram no pau no vestiário. Os caras queriam apartar o segundo, não vai apartar nada, deixa ele sair no pau. Maldava de estar nessa entrevista que eu cheguei. Quando acabou a entrevista, aí todo mundo veio em cima de mim, o Deazac tinha o quarto árbitro dentro do vestiário. Eu falei, esse cara vai falar o que aconteceu no vestiário. Aí eu chamei a imprensa, o pessoal, eu botei uma opção de banco naquela época, não tinha coletivo, botei uma opção de banco na minha frente assim. E aí, Luxemburgo, olha, torcedor do Palmeiras, o Antônio Carlos e o Edmundo saíram na porrada aqui dentro. Domingo eles estão escalados, vocês não correrem, é problema dele, mas eles estão escalados. Então tem coisas que pertencem lá dentro. E ainda mais tratando de negócio. Espera, deixa eu falar um negócio pra você aqui. Você está falando de jogador brigar de tapa no vestiário. Em momento algum, o Felipe Luiz falou que teve briga, que teve alguma coisa. Ele estava falando quanto à falta de aplicação do Pedro no treino. E eu vou ler depois aqui, ele mesmo reconhece. Apresentando dados científicos. Galvão, peraí, o BAP é um executivo muito bem sucedido. A história dele é um executivo muito bem sucedido. Né, na história dele, né? De quem? Do BAP. É um executivo muito bem sucedido. Nas empresas dele, ele não pode falar um negócio desse. É esse que é o futebol. A emoção, as situações te levam a decisões que na tua empresa, que você é frio, você é mais gelado, você não toma decisão, cara. Ricardo, você me falou nesse programa que você acha que essas declarações teriam que ter sido dadas pelo Boto. Eu acho. O Boto, que é o diretor de futebol, o português diretor de futebol. Eu acho até porque, para você preservar o seu treinador. Eu acho que ele não poderia... Eu adoro o Felipe, eu adoro os dois. Eu adoro o garoto também. Agora, eu acho muito mais fácil. Ele não está bem. Olha o que eu estou falando. Ele não está bem fisicamente. Ele falou. Por isso que ele está fora. Mas da maneira que foi falada, foi muito pesado. Você vê que ele dá uma entrevista hoje, o próprio, o garoto, o atacante, como é o nome? O Pedro. Eu vou ler e ele é simples. Ele fala, porra, Galvão, ele sentou com um grupo. Não tem treinador. O treinador devia estar lá também. Ele sentou com um grupo. E ali ele expôs os problemas e ele falou, eu não concordo da maneira... Ele sentou com o grupo porque na fala, o Felipe disse, ele tem que conversar e pedir desculpas aos companheiros, jogadores e à torcida do Flamengo. E ele se reuniu com os jogadores
e mandou um recado para a torcida que eu vou ler depois a declaração dele. Então, a gente tem que olhar todos os lados. Não, eu não estou contra nem a favor de ninguém. Não, claro. Eu acho que é um grande jogador. O Flamengo é muito maior do que qualquer jogador. O Flamengo é muito maior do que qualquer jogador. O Felipe falou uma coisa que, assim, eu chamei os dois capitães e o Pedro e falei para eles: Pedro, eu quero que você não saia, eu quero você aqui, mas você precisa se empenhar nos treinos, na frente dos dois capitães. Então eu não achei trairagem do Felipe Luiz. Não tô falando. Eu não achei, não. Não, eu não tô achando trairagem. Eu trabalhei com um treinador, aquele treinador do Torino que nós jogamos contra, eu trabalhei com ele, Emiliano Mondoni, um puta treinador, que ele falava tudo na imprensa. Os caras iam em cima dele. Por que não jogou esse? Por que daquilo? Por que substituiu? Ele vinha e falava. Inicialmente, no grupo, toda hora a gente queria reunião com ele. Pô, por que falou isso? Batia de frente e tal. E aos poucos nós fomos entendendo qual era a intenção dele. A intenção dele era mexer com o brilho do cara. Cara, você tá me colocando, você é o Pedro, eu sou o Felipe Luiz. Você na semana não treina seriamente. O GPS está te entregando. Porque o GPS não diz se você está bem fisicamente ou não. Ele diz o seu empenho e a sua intensidade do treino. Os jogadores, por exemplo, aí pega lá, Plata. Pô, esse treinamento com o Plata é igual ao do Pedro, o batimento cardíaco do Plata foi a 185. Pô, o do Pedro ficou 130. Ele não se empenhou igual ao outro. Aí pega o outro treino, o pique. Pô, olha o batimento cardíaco, olha o batimento cardíaco do outro. Olha a intensidade desse, a intensidade do cara. E fora isso, o olhômetro, que o próprio Felipe Luiz falou. Pô, eu vi deboche, eu vi brincadeira, eu vi piadinha. Isso tudo é o pacote do Felipe Luiz. Eu realmente acho que ele pode ter exagerado em duas palavras. Eu não acho que ele exagerou, não. Em duas palavras. O Vanderlei acha que isso tudo tem que ser resolvido internamente. Mas quer ver uma coisa? Nós pegamos agradeço essa fala do Felipe Luiz, da Flá TV. E um dia antes do jogo, e aí vocês vão ver se é uma posição do clube ou não é. O BAP, o presidente, deu uma entrevista na Flá TV. Roda aí para mim, por favor. Não existe mais, João, aquela história do jogador que tem talento, mas que não se mexe, que não corre em campo. Não existe mais aquele jogador que só faz uma função. Ah, eu sou cozinheiro, eu só cozinho. Ah, eu sou motorista, eu só dirijo. Mal comparando, você vai ter que ser motorista, vai ter que fazer compra, vai ter que ajudar em outras coisas em casa, no futebol. O futebol está cada vez mais solidário, mais intenso. Hoje, o jogador que não corre 12, 13 quilômetros por jogo, ele não participa do jogo, ele não consegue pegar na bola pelo nível de intensidade que existe. Então, os jogadores têm que ser atleta. Sim. Ser atleta, João, significa dizer que você tem que fazer renúncias. Isso é um dia antes. Mas um dia antes, porque já tinha saído que ele não estaria relacionado para o jogo. Exato. Aí foram nessa entrevista que está bem fechada. Deixa aos companheiros nossos que fizeram essa entrevista. Guilherme, Dani, Boaventura. A Daniela Boaventura e o João Guilherme, que estavam ali conversando com ele. Eu vi a entrevista do BAP agora, né? Eu vi agora... Acontece o seguinte, Galvão, preste bem atenção. Ele falou ali negócio de 12 quilômetros por jogo, né? Correr 12 quilômetros. Há 20 anos atrás, você corria 10, 11 quilômetros por jogo. Então ele não sabe o que ele está falando. Ele tem informação, mas ele não sabe o que ele está falando. Você corria 10, 11, 12 quilômetros por jogo há 20 anos atrás. Casão, era isso que corria antigamente. O que mudou hoje é a intensidade do atleta dentro do campo. Você corria naquela época 12 quilômetros, fazia 3%, 2% de alta intensidade. Acima de 18 quilômetros por hora era alta intensidade. Hoje, você tem que ter 25, tem que ser 7, 8 atletas do time que joga correndo acima de 22 km por hora. É 15% do que Isso é uma análise que você, grande técnico, está fazendo, passando ao telespectador. O que eles estão dizendo E aí, nação rubro-negra, quem tem razão nessa história? Felipe Luiz ou Pedro? Deixe aqui seu comentário, compartilhe esse vídeo e se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, é de graça e ajuda muito nosso trabalho.